Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe seu dia nessa terça-feira, terça-feira duplamente abençoada. É isso aí. Terça-feira, dia de hoje tem bênção. aula. Hoje é de manhã e à noite. Olha que casal abençoado esse aí, hein? Esse casal é top. Segue essa live, segue essa página. Vai seguindo aí, caminhando com esse casal aqui, ó. Porque esse casal aqui vai dar certo. Vai dar certo. Eles estão no caminho certo. Bom dia, queridos. Que Deus abençoe nessa terça-feira. Glória a Deus. Dia 13 de janeiro, né? De 2026, ou para quem já está em 5.786 desde setembro. Esse é o ano da conexão, esse é o ano da transformação, o ano da preparação do Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas. Essa madrugada eu coloquei aí uma palavra, é para você meditar nela, né? Pensa, porque Deus vai falar com você. Amém. Hoje à noite tem aula, né? Não é aula, né? É uma ministração, uma palavra. Vai ser uma bênção. Se você está firme no propósito, no Zoom. Saiba que o Senhor tem grandes coisas preparadas para as nossas vidas, tá? E não desista, não desista. Nós já passamos da metade, nós agora vamos entrar no tempo perfeito do Senhor. Sétimo Hoje dia é o de sétimo jejum, dia, hein? 7 fala de perfeição. Glória a Deus. E nós vamos entrar nesse tempo perfeito para a glória de Deus. Você não pode perder, né? Você não pode desistir, não pode retroceder, porque nós não somos daqueles que ir até o fim, tá? Tem que ir até o fim. Então, sabe aquela história? Eu escuto muito. Sempre começa, nunca termina. Esse jejum você vai terminar, você vai acabar. Você começou, chegou na metade do caminho, você vai chegar no final e vai ter vitória em nome de Cristo Jesus. Vai glorificar o nome de Jesus, Amém. Em nome de Deus. E de hoje em diante você vai ver que agora nós estamos na reta final. Vai mudar, vai virar uma chave aí, né? A live de hoje está poderosa e amanhã vai ser mais e depois mais. Então prepare o seu coração. Tá preparado? Tá preparada? Então vamos lá. Pode já? Ir? Vai? Meu Deus! Eu vou até sentar. As pessoas até assustam desse jeito. Olha só, a Natália falou muito. Já. Meu Deus do céu. Tá, vai. É que eu tô sem dormir, aí parece que a gente fica vendo Isso aqui chama-se oração da madrugada. Amém. Aí assim, ó. Foi bênção, orei por vocês, Deus oração falou, Deus deu madrugada. palavra. Tão firmes. Glória a Deus, então. Vamos lá para a live do sétimo dia. Shalom, amém. Shalom. Hoje nós chegamos no sétimo dia. E o interessante é que o 7 na Bíblia, ele não é um número comum, né? Ele representa perfeição, ele representa completude, ele representa a obra concluída. Por isso que no sétimo dia Deus descansou, porque ele já tinha concluído toda a obra das suas mãos. Então é o descanso no tempo perfeito que flui da confiança. Então esse é o significado do 7. Por isso que nós entendemos que o número 7 é um número muito profético, principalmente nesse ano que nós estamos vivendo. Porque não existe uma conexão verdadeira com Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não existe uma fé madura sem confiança. Então, o 7, ele nos leva do esforço para a confiança. Ele nos leva da força do nosso braço para dependermos do agir do Espírito Santo em todos os detalhes e em todas as áreas da nossa vida. Então, depois de começarmos o alinhamento, que foi o que nós falamos ontem, né, Deus nos chama para um nível ainda mais profundo. Lembra que nós estamos a cada dia subindo um degrau dessa escadinha, né? Onde Deus está moldando o nosso caráter, onde Deus está trazendo um crescimento espiritual, onde Deus está trazendo uma revelação ainda mais profunda daquilo que é o propósito dele na nossa vida. E depois de passar pelo alinhamento, hoje nós vamos falar sobre confiança, sobre confiar em Deus. Amém. E a confiança, ela está baseada em duas letrinhas. E essas duas letrinhas, ela está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim, ó, ora, a fé, essas duas letrinhas, ó, essa é a base da confiança, a fé.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Vou falar de novo. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A Bíblia não diz que a fé é sentimento. Muitas vezes nós confundimos as coisas espirituais com sentimentos, com emoções, com desejos e com vontade. Gente, é totalmente diferente, porque a fé, geralmente, a fé e o Espírito Santo, ele vai mandar você fazer algo contrário àquilo que você está sentindo, aquilo que é a sua vontade, porque na maioria das vezes é para confrontar o nosso sentimento, é para confrontar as nossas emoções, mas não no sentido negativo, porque todas as vezes que Deus quer confrontar as nossas vontades, os nossos impulsos, os nossos desejos, é para nos curar, é para nos libertar. Todas as vezes que Deus vem para nos corrigir, é porque Ele nos ama. Todas as vezes que Deus, entre aspas, nos expõe ou expõe algo, é porque Ele quer corrigir, é porque Ele quer te libertar, é porque Ele quer te transformar. Então não veja isso como algo ruim e negativo, mas entenda que tudo tem um propósito, e o propósito é te moldar segundo o caráter de Cristo. Então o que é a fé? A fé é certeza, a fé é convicção. E qual que é o princípio? Que a fé não é sentir, que a fé não é ver, que a fé é crer, é acreditar. Fé é a prova do invisível. Olha que poderoso. A fé é a prova do invisível. Não é emoção, não é arrepio. A fé não é quando tudo faz sentido. A fé é quando você continua, mesmo sem sentido. Gente, eu e a Natália, muitas vezes, porque assim, uma das palavras que Deus nos moveu para deixar tudo, para queimar os bois e as carroças, assim como Deus falou com Eliseu, quando ele foi chamado por Elias para um propósito, né? Uma das palavras que Deus nos deu em sonho e revelação é que Ele nos levaria para um outro nível de fé. E assim, porque ela tem níveis. Porque ela tem níveis. E assim, e todas as vezes, ela não faz sentido. Aquilo que Deus está mandando você fazer, a forma que está acontecendo, o jeito que está a circunstância, parece que tudo está ao contrário daquilo que tem que acontecer. Só que aí Deus está falando, continua, tá dando errado, continua, o vento está ao contrário, continua, tá no meio da tempestade, continua, mas tem trovão, tem raio, tem relâmpago, continua, o barco parece que vai virar. Fica firme, Jesus ele está chegando, ele está se aproximando, o barco não vai afundar, fica tranquilo. E se você ainda duvidar, ele vai te chamar para andar sobre as águas. Então isso que é ter fé, é na certeza e na convicção daquilo que aconteceu com homens da fé da Bíblia, que mesmo contradizendo tudo e todos, eles continuaram, porque eles tinham uma visão, eles tinham uma missão, eles tinham um propósito que foi dado pelo próprio Deus, e é isso que nos basta, porque foi exatamente isso que Deus falou para Paulo, minha graça te basta. E quando nós entendemos que a graça de Deus está sobre nós, e que a direção de Deus está sobre nós, independente da circunstância, nós caminhamos crendo que Deus ele está preparando o caminho, que Deus está preparando cada passo, mesmo que nós não estejamos enxergando aquilo que está no próximo passo. Lá no Legendário a gente não pode falar das experiências que a gente teve lá, mas lá nós temos uma experiência de fé em que você não enxerga o próximo passo e você vai dando passos, assim, confiando em Deus e também confiando na pessoa que está na sua frente, né? Que está te direcionando, né? Às vezes o seu líder ou alguém que está ali, vamos falar o líder, porque é o líder que geralmente direciona, né? É a voz, o pastor direciona as ovelhas. Então assim, só que a hora que depois que você dá vários passos, a hora que você chega no final daquele momento ali, que você vislumbra aonde você chegou, e aquilo que Deus preparou para você é algo tão incrível, que você pensa assim depois,
vale a pena dar paz de fé. Amém. Vale a pena acreditar, Amém. mesmo que você não está enxergando, Amém. mesmo que você não está entendendo. Sempre Então, vale a fé pena. não é quando tudo faz sentido, é quando você continua, mesmo sem sentido. É o seu coração dizer, eu não entendo, mas eu confio. Amém. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Eu não entendo por que essa situação está assim. Eu não entendo porque eu estou passando por essa circunstância. Mas Deus, uma coisa, eu tenho certeza. Eu confio no Senhor. Sabe, eu não vejo, mas eu acredito no Senhor. Eu não sinto, mas eu permaneço em Ti, Senhor, independente das circunstâncias. Porque em 2 Coríntios 5:7 diz assim, ó, porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé, não por vista. Tem um outro versículo que fala assim, ó, e o justo viverá pela fé. Viverá. Então nós vivemos pela fé, nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, nós vivemos porque nós confiamos em Deus, nós vivemos porque nós acreditamos que Ele está no controle de todas as coisas. Sim. Ou seja, a fé verdadeira, ela não vive de confirmações, a fé verdadeira, ela vive de convicções, ela vive de certeza. E quando você tem uma convicção do seu chamado, quando você tem uma convicção da sua identidade, do seu destino, do propósito de Deus, você tem a certeza que Deus é contigo e que a vitória é certa e que Ele vai intervir e que os céus vão se abrir e que os anjos de Deus vão vir e que a resposta vai chegar, que a bênção vai vir, que o milagre vai acontecer e que então tome posse da sua vitória, porque Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele pode te prover em cada uma e em todas as suas necessidades. Então creia. O segundo princípio, o meio do processo é o lugar onde a nossa fé é purificada. Então, durante o jejum, é comum você passar por silêncio. Durante o jejum, é comum você se sentir vazio. Durante o jejum, é comum você ter dúvida, você fazer pergunta, você se sentir desanimado, você se sentir cansaço, você ter fome. Óbvio, isso é normal, é natural. Mas deixa eu te falar, isso não é fracasso. Isso é só um treinamento. É Deus treinando, te capacitando. Porque Deus usa tudo isso para amadurecer a nossa fé. Tudo isso faz parte do processo de maturidade. É Deus trazendo maturidade. Porque quando tudo fala, quando você tem resposta para tudo, quando tudo está a seu favor, é muito fácil. Por isso que é muito mais fácil você se desviar no oásis, onde você tem já tudo que você precisa, do que no deserto. Porque no deserto você tem uma total dependência do Senhor. Você está dando passo de fé, esperando a água, esperando a sombra, esperando uma provisão. No oásis é muito fácil, já tem tudo. Então é muito fácil, muitas vezes, nós abandonarmos a Deus quando está tudo bem. Então, a pergunta é, e quando tudo silencia? E quando tudo sai do seu controle? E quando tudo parece que não vai dar certo? E quando começa a vir um monte de sentimento e pensamento? E quando você não tem respostas? Você pergunta, ora E e aí? tem a resposta. Esse tempo é quando a fé amadurece. Porque você não vai agir por emoções, você vai agir pela fé. Pastor, como que eu ajo pela fé? O que norteia a minha fé? A palavra de Deus. É sempre a palavra de Deus. Todas as vezes que Deus vai te dar uma direção, não existe direção de Deus sem base na palavra de Deus. Não existe um direcionamento de Deus sem uma base escrita. Gente, não tem como. Não existe, vou falar de novo, não existe uma direção de Deus sem uma base na palavra, específica naquilo que Ele está te direcionando. Por quê? Porque a palavra tem que ir à frente. É a palavra de Deus que norteia. Então é a fé, é para trazer a maturidade. Por quê? Porque você deixa de depender do ambiente, você deixa de depender das circunstâncias e passa a depender 100% de quem Deus é na sua vida. Quem Deus é na sua vida? Jó 13,15 diz assim, ó, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Ó, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Olha que interessante isso.
Porque Jó, ele era considerado o homem mais rico do mundo na época, do Oriente, né? O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Lá descreve todos os bens e posses que Jó tinha. E quando Satanás, o diabo, o tentador, né, o acusador, sei lá o que o nome que você dá nele, que ele chegou diante de Deus, porque Deus fez uma convocação e convocou os filhos de Deus. E se você não sabe, Lúcifer também é filho de Deus. Era considerado, porque na Bíblia, geralmente, quando fala no Antigo Testamento, filho de Deus, está se referindo aos anjos de Deus. Então, quando Deus convocou os anjos de Deus para estar na sua presença, Lúcifer também se apresentou. E aí, lá interessante, que aí, onde você estava? Eu estava passeando lá na terra, olha só. Ei, você que gosta de passear, toma cuidado, hein? Quem gostar de passear é Lúcifer. Cuidado com a distração. Você pode passear, ter lazer, mas toma cuidado, não passeia muito não. Mas tem que ter direção. Tem que ter direção. E aí, estou passeando na terra. Você passeou na terra, então você viu meu servo lá, o Jó. Como que não vê Jó, né? Olha a vida que Jó tem, né? Também, o tanto que o Senhor abençoa ele, o tanto que o Senhor faz as coisas para ele. Ele é o queridinho. Né? Ele é tal. Queria ver. Se o Senhor tocasse nele, né, acontecer alguma coisa, se ele ia continuar ainda te servindo, te adorando, te louvando, né? Tira tudo dele pra gente ver. Vamos fazer um teste. Gente, aí olha pra você ver. Aí Deus falou assim, você pode tocar em tudo dele, menos na vida dele. E aqui, ele perdeu primeiro os bens, porque Deus tocou, o inimigo veio e acabou com os animais dele, com os recursos dele, financeiro. Primeira área que o inimigo vem e toca numa batalha espiritual é nas finanças. Gente, é uma batalha espiritual. Não pensa, às vezes tem gente que fala, eu tô numa maldição, eu tô numa crise, eu não sei por que eu não prospero. Gente, isso é batalha espiritual. Isso tem propósito. E para ver onde está o seu coração. Principalmente, então isso é batalha espiritual. A vitória vai vir, você pode ficar tranquila. Por isso que não pode desistir. Na batalha espiritual, sempre a vitória vem. Quando a vitória vem, Deus te abençoa o dobro. Sempre o dobro. Então assim, tocou nos animais, tocou nos bens da casa, matou todos os filhos. Só que interessante, se você ler a história, a única pessoa que ficou viva além de Jó foi a esposa dele. Sabe por quê? Sabe por quê? Você que é marido, você que é casado, sabe por quê que o inimigo não tocou na esposa de Jó? Porque Deus liberou uma palavra para o diabo e falou assim, uma ordem. Você toca em tudo, menos na vida dele. Ou seja, a mulher é a vida do homem. Sim. Por isso que Lúcifer não tocou nela. Porque ele tocou até em Jó, se você não viu. Se você não percebeu, ele tocou até em Jó. Jó ficou ferida no corpo. Jó ele ficou leproso. Ele ficou com a telha. Ele coçava o corpo. Ou seja, até Jó foi tocado pelo inimigo. Só que a mulher dele não foi. Porque Deus falou assim, só não toca na vida. Então, querido, mulheres, você que é homem, você que é marido, você que tem esposa, você toma cuidado e cuida bem da sua esposa, porque ela é queridinha de Deus. Ela é a menina dos olhos de Deus. Sim. Então, é para você cuidar bem dessa mulher que Deus colocou do seu lado, com amor, com carinho, com respeito, com honra, principalmente através das suas palavras. Então, assim, pensa que Deus mandou cuidar dela, ela é um presente de Deus sua vida. E presente, a gente não cuida de qualquer jeito. Algo precioso, a gente não deixa de qualquer jeito. Então assim, homem, você que é casado, ame a sua esposa, porque ela é menino dos olhos de Deus. Vamos voltar aqui, Então assim, e mulheres, sejam vida na vida do seu esposo. Então vamos voltar aqui, honre ele também. Então assim, aí Jó falou assim, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Jó estava disposto a morrer, mas a sua esperança, a sua fé estava em Deus. Amém. Jó não sabia o que ia acontecer dali para frente, depois de tudo que já tinha acontecido, mas ele não tinha dúvidas de quem era Deus. Amém. E em quem ele podia confiar, porque o seu coração estava voltado para Deus. Então, o último princípio aqui, a fé é a conexão
que te sustenta. A sua fé representa um lugar onde a obra está feita. Amém. É onde você é sustentado. A fé é a base. A fé é o seu alicerce. É exatamente isso que Deus quer construir em nós, nesse ano de 2026. Amém. Não é uma fé de momentos, não é uma fé de eventos, mas é uma fé firme e sólida de permanecer na presença de Deus. Amém. Uma fé inabalável. Deus está te chamando para essa fé. Essa fé que não é abalada por nada, essa fé que não é abalada por ninguém, porque a conexão verdadeira só é sustentada por essa fé inabalável. Conexão é constância, e a fé e a confiança são as condições perfeitas para você o quê? Viver alinhado. Amém. E permanecer conectado. Olha o que diz em Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Amém. Retenha firme, aleluia, sabe, a sua confissão, que a sua esperança é Yeshua HaMashiach, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e em breve voltará. Na verdade já está voltando, e a nossa esperança está na volta do Filho de Deus. Por isso que nós declaramos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, e as suas promessas se cumprirão na sua vida, mas não só no mundo vindouro, mas a partir de agora, de hoje, se você apenas acreditar. Hoje é o tempo de entregar o controle, enquanto você ainda não vê a estrada, é mesmo sem enxergar, é tempo de você crer, mesmo no escuro. Eu creio. Por quê? Porque mesmo no escuro, Deus continuará sendo a sua luz. Então pergunte para o Senhor: Pai, em quais áreas eu tenho me desesperado? Pai, eu tenho confundido fé com emoção ou sentimentos? Essas são as perguntas de hoje. Eu estou disposto a continuar crendo, mesmo sem ver? Mesmo nas adversidades, eu vou continuar crendo, mesmo que está tudo contrário, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção. Eu vou até o fim. Salmo 37:7. Amém. Descansa no Senhor. Amém. Espera nele. Amém. A sua fé vai fazer você seguir em frente, permanecer no caminho. A dúvida pode até falar, mas é a fé que tem que decidir. É pela fé que você decide. Você não precisa ver ou entender tudo. Você precisa confiar naquele que nunca falha, naquele que nunca falhou, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus está agindo. Mesmo quando você não sente, Ele continua sendo fiel, porque Ele é Deus. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. E hoje o Senhor te faz um convite. Confie de olhos fechados, mas com o seu coração totalmente aberto, porque Ele vai fazer algo incrível, extraordinário. Amém. Porque no centro da vontade de Deus, a fé não te explica tudo, mas ela te sustenta em tudo. A fé é para te sustentar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus. Mas antes, vamos orar. Calma. Melhor parte. Vamos orar. Pai, amém. No nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, Senhor, por chegar nesse 7º dia de jejum. Glória a Deus. Foram 7 passos, né? 7 degraus. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está nos elevando, nos levando para um outro nível, ó Deus, de maturidade espiritual. Amém. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Ó Deus, e nós escolhemos confiar em Ti. Nós escolhemos depositar a nossa fé no Senhor. Amém. Nós não confiamos naquilo que vemos. Nós confiamos naquilo que Tu és, e Tu és o nosso Deus. Por isso, nessa manhã, fortalece e aumenta a nossa fé. Amém. Aumenta a nossa confiança. Que nesse ano 6 seja um tempo de conexão firme, de uma fé constante, perseverante e permanente e inabalável. Aleluia. Nós entregamos o controle, entregamos as perguntas, entregamos os caminhos e declaramos que a nossa fé está depositada
totalmente em ti. Amém. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém. Gente, Glória a Deus. a gente volta hoje às 20 horas no Zoom para liberar uma palavra profética sobre a sua vida, para orarmos com você, para ministrar o seu coração. A gente vai mandar o link mais no final do dia. Não perca, não deixe de participar conosco. Já se programe para as 20 horas entrar nessa live. Não vai ser no Instagram, não vai ser no YouTube, vai ser no Zoom. Pra gente se ver, pra Vai gente ser compartilhar, no Zoom. conversar. Então nós vamos mandar o link para você. Sim, então se prepare, esperamos você. prepare seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, Amém. tá bom? E amanhã nós vamos ter uma live e nós vamos falar de propósito. Amém. Então começa aí a entender o seu propósito. Muitas coisas vão Amanhã. ser esclarecidas daqui pra frente. Não perca a live de amanhã. Não perca, tá bom? Deus te Que abençoe. Deus abençoe. Esperamos vocês. Beijos. Beijos. Deus abençoe.